Olá, igreja, tudo bem com vocês? Começamos mais uma live. Esperar a galera entrar. E aí, tudo bem, Igor? Beleza? Vamos esperar a galera entrar para começar? E aí, Val, beleza? A gente vai começar. Sanches, tudo bem? Vou chamar o Igor aqui e a gente começa a entrevista. Oi, Alvinha, tudo bem? E aí, Andréia, tudo bem? Como é que vocês estão? Chamando o Igor, ele está conectando. Oi, Igor, tudo bem? Opa! Como é que você está? E aí, galera? Tudo bem? Oi, Neila, tudo Tô bem? escutando tudo, beleza, Tá me escutando bem? escutando tudo. Tá cortando? Tá cortando ou não? Tá cortando um pouco o áudio, sim. É, aqui também tá cortando um Tá. pouquinho o seu. Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho. O pessoal tá conseguindo escutar? Tô, agora sim. Agora melhorou? Tá bom. E aí, como é que você tá, Igor? Como é que tá a quarentena aí pra você? Ah, tá daquele jeito, né? Já estamos já enjoados de tanto olhar para as mesmas paredes, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes nas promessas, né? Tentando passar por tudo isso e depois, né, agradecer a Deus por tudo, né? Amém, amém. Vamos começar com as perguntas? Tudo bem, Vicky, Vamos. Fiapo, Priscila, galera entrando. É, galera. Vamos começar então com o que você faz na igreja, Igor. Quais são os ministérios Vamos que você lá. participa? Então, os ministérios que eu participo do louvor, né? Participo um pouquinho do Ministério de Comunicação, que é do qual você faz a liderança, Uhum, e participo do Ministério, lidero o Ministério dos Teams, né? uhum. São esses três ministérios que eu trabalho na igreja. Qual que você mais gosta de trabalhar? Qual que eu mais gosto de trabalhar? Olha, o que eu mais gosto de trabalhar é o dos teams mesmo. Eu acho que é um ministério sensacional. Faz bastante diferença, onde Deus me usa muito, né? Então, acho que é o ministério que eu mais gosto por conta do resultado que ele traz. E como surgiu a oportunidade de você ser o líder dos teams? Então, eu já estava frequentando a igreja há talvez uns 3 anos, 2 anos, em torno de 2 ou 3 anos, né? Fazendo algumas ajudas, ajudando um pouco no Ministério de Som, né? Às vezes tocando um pouco no Ministério de Louvor. E em um determinado momento, as pastoras nos chamaram para coordenar e para liderar os teams, né? Porque a igreja não tinha ninguém para naquele momento, né, para liderar os teams, e eles pediram ajuda para isso. E a gente aceitou o convite. E por coincidência, antes de eu chegar na bênção, eu já fazia esse trabalho na igreja que eu vim. E não, eu nunca mencionei isso dentro da igreja, a Uhum. bênção, né? Foi uma coisa que foi de Deus mesmo. Eles nos chamaram a fazer esse trabalho sem mesmo saber que a gente já fazia esse trabalho em outra igreja, Uau, que né? bênção! É. Glória a Deus. Me explica um pouquinho como é que rola as aulas com os teens da igreja. No primeiro ano, como a gente precisava entender como era o estilo da igreja, o estilo dos adolescentes que ali estavam, né? No primeiro ano a gente começou. Ô Dani, espera só um pouquinho. Ô Dani, atende aqui que tudo vai acontecer agora, Dani. Tudo vai acontecer. A Chiquinha não para de andar, tudo vai. Faz parte, faz parte. E
Como é que era? Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa, que eu até me desconcentrei Não, aqui. explica como é que é o esquema das aulas. Então, então foi para conhecer os jovens, os adolescentes. A gente tinha aulas que a gente preparava um estudo, né? Um estudo, abria a Bíblia, lia alguma coisa que tinha uma referência com jovem, com juventude, e explicava para eles de forma expositiva, né? Explicando o que era aquela passagem que significava, como se colocava em prática aquilo na vida do adolescente, né? Porque tem uma diferença você falar com um público onde é misto e uma diferença você falar com um público segmentado. Então a gente voltava toda o ensino prático daquela palavra para a vida dos adolescentes e a coisa andava assim. Agora, no último ano, no último semestre, a gente começou a colocar uma cartilha, né? Um estudo bíblico mesmo, né? Para adolescente, direcionado a adolescente, né? E agora, com a mudança da igreja, esse ano ainda a classe está meio que engatinhando. E aí aconteceu isso tudo, e aí parou geral mesmo, né, cara? Já estava meio que engatinhando até as coisas engrenarem. Alguns adolescentes saíram, muitos saíram, né? Sobrou um número menor de adolescentes, então foi mais ou menos isso. Agora que ela ia começar a tomar uma velocidade maior, Uhum. aí aconteceu esse negócio aí que a gente está passando agora. Os jovens, os adolescentes vão crescendo, né? Vão se formando, igual a Alvinho, né? O Alvinho foi fazer Alvinho, alguns faculdade. outros É. que deixaram a classe também por conta da idade, outros foram para outra igreja, algumas coisas aconteceram e acabou que o número ficou um pouco reduzido, né? Mas a gente ia começar a ganhar velocidade agora, porque algumas crianças entraram na idade da adolescência, né? E a gente ia começar com eles, e aí né, deu todo esse problemão aí, mas em breve a gente vai estar lá firme e forte com os adolescentes de novo. E é de que idade até que idade que o É dos 13 anos aos 19 anos. 13 Né? aos Quando 19? eles chegam aos 18 anos, eles não querem mais fazer parte da classe de adolescentes, né? Alguns, né? Mas até os 19 anos a gente está com eles ainda. E como faz para um jovem, um teen que tem interesse em participar? Então, na verdade, isso acontece de 15 em 15 dias, né? Um culto sim, um culto não. A classe de adolescentes ela não pode acontecer no dia de Santa Ceia e acho que é o único dia, não pode acontecer no dia de Santa Ceia, tá? Então fica intercalando, um domingo sim, um domingo não, porque os adolescentes precisam também entender qual que é a linguagem da igreja, a bênção, né? Então eles precisam ouvir as mensagens do pastor Fernando, eles precisam ouvir as mensagens do pastor Najib e intercalando com eles dois, eles vão para a sala para ter uma linguagem mais direcionada à idade deles, né? Então acontece mais ou menos isso. E como eles podem acessar essa classe? É só ir aos cultos. No dia certo, a gente coloca lá uma semana antes, a gente coloca que vai ter a classe, né? E no meio do culto, depois da administração de ofertas, a gente leva eles para a sala e faz esse culto mais direcionado à idade deles. E vocês têm o grupo do WhatsApp? Do Tem Teams? um grupo no WhatsApp também, quem quiser pode mandar o telefone para mim, né? Para a gente colocar o teu número de telefone no WhatsApp da gente, porque aí os eventos que a gente vai ter, os cultos que a gente vai ter uma semana antes, alguns estudos a gente já lança o texto bíblico antes, uma Uhum. semana antes, para o pessoal já dar uma lida, né? Algumas vezes aconteceu isso. E aí, quem quiser fazer parte do grupo, é só falar comigo, me manda uma mensagem aqui no Instagram, que me manda seu número, que eu te adiciono lá no nosso grupo de adolescentes da Bênção. Se quiser, também pode mandar no Facebook da igreja, até mensagem pelo YouTube e também pelo Instagram da igreja, que aí eu direciono para o Igor. Legal. E aí a Beleza? gente vai adicionando todo mundo aí no grupo do WhatsApp para melhorar essas informações aí, para manter o pessoal informado. Ó, o Juscelino está perguntando, Igor, por que não tem culto de jovens na bênção? Então, eu sou líder dos adolescentes, né? Então, aí ali a gente fica limitado aos adolescentes. Então, o que acontece? Os adolescentes têm um número pequeno, talvez em torno de 10 a 15 adolescentes.
ali, se for esse número, é um número grande, tá? Então, se eu pudesse fazer um culto, seria um culto direcionado aos adolescentes a quem eu lidero, né? Então, isso eu já tenho feito. Mais ou menos isso que a gente faz quando a gente chama eles para a sala de teens, para a classe teens, né? A igreja, nesse ano, a gente estava elaborando um culto para jovens, né? A gente estava elaborando, inclusive conversei com a Jéssica, com a Dasta, pastor Najib, e a gente estava, depois do acampamento que nós tivemos, a gente estava tentando elaborar um culto de jovens que fosse de 2 em 2 meses, né? O problema é que aconteceu tudo isso aí também, né? A gente nunca teve, porque a gente não teve esses projetos, não é que nunca teve. Enquanto eu estou na Bênção, eu ainda não tinha visto o culto de jovens. Eu sei que, se não me engano, acho que a Bênção já teve alguns sábados, né? Culto de jovens. Mas isso não estava também, como eu passei um tempo na igreja sem liderar nada, sem participar da liderança de algumas coisas da igreja, eu não tinha também como, né, fazer isso acontecer. Agora que por já estar trabalhando na igreja há algum tempo e tal, e conversando estando mais perto da liderança, a gente começou a desenvolver, projetar uma ideia de um culto de jovens. Eu acho muito necessário e acho que em breve a gente vai ter sim um culto de jovens aí, e a gente precisa da ajuda de todo mundo aí também, né? Eu também acho necessário, eu já falei isso, né? Outra coisa, me conta um testemunho relacionado aos jovens, aos teens, que você vivenciou nesse período aí. Olha, tiveram alguns, assim, fica até um pouco difícil mencionar por conta de nomes e tal, né? Mas a gente se relacionou com casos ali bem complicados, difíceis, né? Assuntos terríveis, sabe? De comportamento, de psicológico. E a gente viu muita situação ali se reverter e as pessoas deixarem aqueles pensamentos, né? Os jovens deixarem aqueles pensamentos. Um jovem em específico deixar um pensamento, inclusive até de morte, e se reabilitar e voltar a frequentar a igreja sem que isso fosse um grande. Sem que aquela situação, aquela malignidade atrapalhasse a vida dele, né? Uau, Dele, né? bem, Então, foi assim, uma situação. Eu tenho um pouco de dificuldade de contar esse testemunho por conta de expor os certo. jovens, né? São adolescentes, né? Então, mas aconteceram coisas grandes, sim, ali. Deus usou aquela classe ali, Deus nos usou ali para que as pessoas não caíssem em coisas terríveis, sabe? Para que aqueles adolescentes ali, alguns deles, não caíssem em coisas terríveis e a coisa foi transformada, graças a Deus, né? Glória a Deus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Aconteceu. Isso é bênção. É. Então, agora eu vou começar a perguntar sobre coisas pessoais a seu respeito, para a gente conhecer mais como líder, tá bom? Tá, vamos lá. Eu queria saber como você conheceu Jesus, Igor. Então, eu já sou nascido em berço evangélico, né? Meu pai já é nascido em berço evangélico. Minha avó, ela conheceu Jesus. Eu tenho que voltar lá atrás, tá? Então, minha avó conheceu Jesus lá, se não me engano, por volta dos 12 anos. Ela era criança, né? Numa época que ser evangélico era algo que a sociedade até hostilizava. Ela disse que ela tinha dificuldade até de comprar uma carne no açougue porque sabiam que ela não era, né? Que sabiam que ela era evangélica. Então veja como é que era aquele tempo, né? E ao longo do tempo, minha avó ajudou na fundação de uma igreja, da qual meu pai fez parte desde a juventude dele, né? E eu, quando nasci, fui levado para aquela igreja, que era uma igreja presbiteriana, né? E eu cresci lá, me desenvolvi lá, trabalhei em ministérios lá, né? Trabalhei no Ministério de Jovens. Eu também fazia parte do louvor de lá. Olha que coisa, né? A gente vai sempre
meio que com os dons, Deus vai encaminhando, né, para os mesmos lugares, né? Eu fazia parte do louvor de lá, eu fiquei em torno de 40 anos naquela igreja. Eu já sou Uau! o mais velho, olha aí. Eu fiquei em torno de 40 anos naquela igreja, para depois vir para a bênção, né? História E aí. então, eu conheci Jesus, eu tive o meu relacionamento com Jesus, assim, de entender o que era Deus, foi desde a minha adolescência, né? E eu, desde a minha adolescência, eu me sentia tocado por Deus, onde eu lia muito a Bíblia, onde eu estudava muita coisa de Deus, onde eu orava muito, eu tinha um relacionamento forte com Deus. E foi numa época, assim, que minha casa, mesmo conhecendo Jesus, a minha casa, a minha família toda, mesmo eu sendo criança, minha família toda era desviada, Uhum, né? Eu era o único que, naquele momento, ia para a igreja e me dedicava às coisas de Deus, né? uhum, E eu pedia muito pela minha família naquela época, né? Principalmente porque eles já conheciam as coisas de Deus. E em um determinado momento, com 24 anos, eu sofri um terrível acidente de carro, onde eu quebrei 3 vértebras do pescoço, abri minha cabeça inteira, tive que fazer uma plástica na orelha, porque eu perdi quase a orelha toda. E eu fiquei ali entre a morte e a vida, né? uhum, E Deus me livrou de tudo aquilo. uhum. Deus me livrou de coisas assim, eu quebrei o pescoço, na verdade. Meu Então Deus me Deus. livrou, fez uma transformação na minha vida e naquele momento eu vi que minha família foi impactada com isso tudo e, e Deus tocou muito eles e eles começaram a voltar para a casa de Deus Uhum. naquele momento, naquela situação toda. E dali para frente, Deus atendeu todos os meus pedidos em relação à minha família, né? Todo mundo começou a voltar para a igreja e hoje, graças a Deus, vocês conhecem todos eles, né? Praticamente todos eles. Uhum. Não sei se vocês conhecem tanto a família da minha irmã, que também é muito engajada na igreja, eles vão na Bola de Neve e tal. Eles são, acho que, diáconos lá e tal. Então hoje eu tenho a alegria de ver minha família toda servindo ao Senhor, né? É mais ou menos assim a minha história com Deus, o Uau, relacionamento com Deus. então você é um milagre vivo, Igor. Sou. Tanto que na outra igreja o meu apelido era Lázaro. Que eles me viram, um dia antes de eu sofrer o acidente, Uhum, eu ia para um acampamento da igreja. uhum, Eu sofri o acidente e os irmãos não acreditaram. Não é verdade, ele vai, ele tá aqui com a gente e tal, né? Eu ainda estava num processo, eu era jovem e tal, então eu ia, às vezes eu não ia e tal. E eles, os jovens estavam ali me resgatando, a gente tinha um relacionamento de comunhão muito bonito, uhum. né? E eles foram na minha casa, algum deles foram na minha casa no dia seguinte. Quando eles me viram, eu estava enfaixado inteiro. Meu Deus. Por incrível que pareça, Deus fez um milagre tão grande que eu sofri esse acidente tão terrível e no dia seguinte eu já estava na minha casa. Uau. É. E eu estava todo enfaixado. Depois de 2 meses eu tive que passar por uma cirurgia assim, que foi muito caro, né? Mas Deus também me acompanhou e me livrou de todo o mal, né? Estou aqui hoje pela graça dele, né? Uhum. E os irmãos me viram naquele estado, todo arrebentado. Eu tinha corte no rosto inteiro, no corpo, tudo, né? E eles, quando me viram aquilo, eles falaram, cara, não acredito que você está vivo, então. Quando eles viram o carro, eu falei, não acredito que você está vivo. O carro virou uma lata de sardinha Deu amassada, sei PT no lá. carro? Deu. Eu petei até no documento do carro. Foi terrível. E, e eles me chamaram de Lázaro. Pra você ver como é que é o lance do milagre. Eles falaram, cara, você então tá que nem Lázaro. Deus ressuscitou, cara, porque foi quase isso mesmo, cara. Mas estou aqui, né? Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui agradecendo sempre o milagre que Ele fez na minha vida. Amém, amém. O Bruno está perguntando como lidar com esses jovens na atualidade de hoje. Olha, não é fácil, né? Eu tenho um pouquinho mais de facilidade porque eu trabalho numa faculdade, eu lido com jovens um pouquinho mais velhos do que os adolescentes, eu lido com eles, eu sei como é o comportamento, o que os leva a abraçar o mundo e tudo mais, né?
Então eu entendo um pouquinho da linguagem, sei o que eles almejam, o que toca o coração deles e tal, mas dentro da igreja a gente vê ainda que isso quase que acontece igual que acontece fora da igreja, né? Então lidar com essa oferta que o mundo tem para eles e oferecer aquilo que Cristo tem para eles, que é muito melhor do que o mundo, mas fazer eles entenderem isso realmente é uma tarefa complicada e difícil, né? Mas graças a Deus a gente conta com a ajuda dos pais, que a gente tem um relacionamento muito com os pais né, desses adolescentes, porque parte do trabalho que a gente faz é feito em casa, né? Então é um trabalho difícil que é feito em conjunto com o Espírito Santo, com os pais e com nós, né? Tá certo. Igor, outra pergunta aqui qual conselho você daria para os jovens hoje? Olha, hoje, vivendo o que a gente está vivendo aqui agora, né? Muitos jovens que são tidos à razão, vamos dizer assim, que querem lidar com as questões como se a gente não precisasse tanto de Deus assim, né? Hoje a gente olha para o mundo e vê que o mundo inteiro está precisando de Deus, está precisando da transformação de Deus, está precisando da cura que Ele tem para oferecer, está precisando da paz que Ele tem para oferecer para a gente passar por esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Antigamente, quem orava por uma gripe? O cara ia na farmácia e tomava um remédio. Olha o que a gente está vivendo. A gente está precisando da ação de Deus, do remédio de Deus, para nos livrar desse mal, para nos curar, para nos proteger desse mal. E a gente está orando para que Deus nos livre de uma gripe. Verdade. Então a gente precisa de Deus. A mensagem que eu tenho para os jovens de hoje é que a gente precisa de Deus para qualquer coisa. Verdade. Entendeu? Até para alguma coisa que a ciência já resolveu. Entendeu? Precisa, antes de tudo, não é de um remédio que o homem, a ciência criou, e às vezes até por intermédio de Deus. Acredito até que todos ele por intermédio de Deus. Mas a gente precisa, antes de tudo, é pedir para ele, Deus, cuida da gente. No meu sair da minha casa, no meu entrar na minha casa, em todas as situações. Amém. Isso aí. A Regiane falou assim, um testemunho aqui. Você foi um líder que me deu um conforto grande em relação ao Alvinho morar fora, morar sozinho. O Alvinho, eu vou falar, eu não sei o que dizer. Ele mais abençoou essa classe e a minha vida do que acho que eu abençoei a vida dele, né? O Alvinho, ele, quando chegou na classe, ele estava bastante tímido, mas depois eu vou falar um negócio para você, cara. Ele foi uma peça fundamental ali naquela classe, porque ele era um exemplo, ele ensinava os adolescentes e ele me ajudava muito na linguagem, né? Porque ele era adolescente e nos ajudava ali naquela linguagem toda do que passar para eles ali também, viu? Alvinho, Deus abençoe. Não sei se você está vendo aí, né? Mas a mamãe tá, que mande aí um salve para ele aí, assim que eles gostam. Ele mudou bastante. Ele mudou bastante. Desde que começou a andar com os teens. A gente que está na igreja vê isso, né? Mudou. Foi uma mudança, sim, sensacional. E ele sempre foi uma bênção. Menino né? Eu lembro dele não só na classe teens, mas quando eu subo para cantar no louvor, eu já até falei isso para ele. A animação, a empolgação que ele tem quando ele está ali embaixo ouvindo o louvor e cantando, entusiasma, sabe? Você fala, puxa, olha que legal. Ele tem outras pessoas, né? Mas ele é um desses expoentes aí que fazem isso. Amém, amém. Igor, como você conheceu a bênção? Então, eu tinha saído da igreja que eu frequentava por conta de alguns problemas da igreja, né? Que eu comecei a ter alguns problemas lá, não eu exatamente, né? Mas eu comecei a enxergar que o meu tempo tinha se encerrado naquele lugar, né? E eu comecei a frequentar algumas igrejas para ver aonde eu ia me reenquadrar, né? Em alguma igreja, né?
E meu pai já estava frequentando, se não me engano, há um ano a bênção. E de vez em quando eu ia, né? E minha família é muito unida, né? Meus pais gostam que a gente esteja com eles, né? Uhum. E eu comecei a frequentar ali, e aí eu fui vendo que era uma igreja boa, que tinha uma mensagem boa, que tinha pastores ali, né, dedicados à palavra e viviam aquilo conforme a palavra prega, né? A fé deles nos tocava, né? O carinho deles. Então eu falei, poxa, se essa igreja está de acordo com aquilo que eu acho certo perante a palavra de Deus Uhum. e os pastores e tudo mais, né? Eu falei, poxa, eu vou começar a frequentar aqui. Eu passei a frequentar ali, né? Junto com minha esposa, que ela foi realmente a pessoa bastante inclinada que a gente frequentasse ali. Uhum. E a gente começou a frequentar até que a gente começou a ser chamado para fazer parte de algumas coisas, né, da igreja, de alguns trabalhos da igreja, né? Que bênção. Ô Igor, você me contou um dia um testemunho seu a respeito dos Hum, salesianos. Será que você pode compartilhar? então, ali foi uma vez que eu, publicamente assim, eu fico meio constrangedor, mas vamos lá. Eu fui chamado para um encontro de jovens, né, no salesiano, e E a gente sabe das diferenças que a gente tem, né, de como a gente conhece Deus, né, dos Uhum. nossos relacionamentos. A gente sabe as diferenças que uma igreja evangélica tem de uma igreja católica, né? Uhum. E em um determinado momento ali, aquela reunião, né, em um determinado momento da reunião, eles pediram para que eu desse, para que todos ali dessem um testemunho, né? E eu dei o meu testemunho desse que eu acabei de dar, do acidente que eu sofri, né? E todo mundo ficou impactado com esse testemunho, né? E naquele momento ali, eu falei, poxa, eu não sei para que Deus me trouxe aqui, Uhum. né? São pessoas que têm um conhecimento diferente do meu, daquilo que é Deus, né? Seguem a Deus de uma forma diferente da minha, né? Bom, eu só posso falar daquilo que eu conheço. Eu não posso querer aqui, de uma forma demagoga ou política, querer agradar as pessoas, né? Uhum. E num determinado momento eu cheguei e falei, olha, se vocês quiserem que num momento difícil pedir para Deus para que você seja liberto daquela situação, peça para Jesus Cristo. Ele é que vai fazer a diferença. Ele fez diferença na minha vida, Uhum. né? Foi com ele que eu contei, foi para ele que eu pedi e é por ele que eu estou aqui hoje dando esse testemunho, Uhum. entendeu? Então, naquilo ali foi tão impactante para uma classe de talvez 60 ou 70 pessoas. Uhum. E depois, numa reunião do mesmo dia, com todas as classes que estavam lá, em torno de umas 500 pessoas, Uhum. né? Os líderes daquela reunião me disseram que houve um testemunho que impactou é, aquela comunidade que estava ali Uhum. e que eu merecia um presente deles lá por conta de eu ter feito aquilo, né? Na verdade, eles falaram, olha, eu queria que essas 3 pessoas se levantassem, né? Eu não levantei, porque eu falei, poxa, eu não quero honra, né? Eu falei, essas pessoas sabem quem elas são. E levantou 2 pessoas. Uhum. E os líderes daquela reunião disseram, olha, realmente, vocês foram as 2 pessoas que impactaram esse grupo. Mas tem uma pessoa a mais aqui que impactou, e ela Uhum. não levantou. E eu acho que ela não vai levantar. Uhum. E eles falaram, olha, é você, irmão, levanta. Uhum. Vem aqui, a gente tem um presente para te dar. Uhum. E eu achei aquilo muito bonito, porque eles mesmo sabendo que eu não era daquela comunidade, Uhum. né, entenderam a mensagem que eu tinha ali para dar, que era uma mensagem do nosso do nosso Deus, né, cara, do Uhum. nosso rei, que também é o rei deles. Uhum. Mas eles enxergam de algumas coisas de outras formas, né? E aquilo foi, para mim, foi uma honra, Deus me honrando ali no meio de muita gente que não tinha nem nada a ver com os nossos conceitos que a gente Uhum. tem, entendeu? Isso. Ser luz, né? Ser luz aonde for. Onde quer que você vá, né? Uhum. É isso aí, Igor. É, tem algum outro testemunho que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, Olha, importante que você acha que vai edificar?
Olha, tem um testemunho de conversão da minha esposa também que foi incrível, né? O que eu posso falar? Quando eu conheci a Dani, ela era espírita, Uhum, né? Da religião espírita, né? E ela entrou na nossa igreja, eu convidei ela para ir para a igreja num certo momento, e ela falou, olha, vamos para a igreja, tá? uhum, Eu quero conhecer. E aí passou um determinado momento que a gente estava namorando, eu falei, olha, vai ficar difícil a gente continuar namorando, uhum, né? A gente sendo julgo desigual. Eu tive que explicar para ela o que era o julgo desigual, aquela coisa toda, né? E eu expliquei para ela, eu falei, olha, vai ter uma classe de catecúmenos, que é uma classe onde aquela igreja fazia para explicar o que era seguir a Cristo, uhum, né? Seguir o Evangelho de Cristo, uhum, né? E ela falou, eu vou para lá, mas eu vou para contestar, eu vou. Não, eu falei, faça isso, o pastor está preparado para isso, né? E eu via aquela situação toda, de eu namorando com ela, aquele embate espiritual, né, que a gente estava se encontrando, e ela foi para aquela classe de catecúmenos, e eu acredito que ela questionou muito uhum. aqueles ensinamentos. Num determinado momento, ela conversou comigo que ela estava questionando fortemente aqueles conceitos que ela estava aprendendo ali sobre o que era servir a Cristo, o que era seguir o Evangelho, né, conforme a Bíblia fala. E em um determinado momento eu vi ela chorando, se convertendo e pedindo pelo batismo. Aquilo foi um testemunho que me impactou bastante. Que lindo. A Dani tá falando para contar o testemunho do Enzo. Ah, sim, é verdade, né? Tem o testemunho também do meu sobrinho, né? O meu sobrinho Enzo, filho da minha irmã, né? Que em um determinado dia ele sentiu uma dor de cabeça, né? Ele já vinha sentindo uma dor de cabeça. Eu levei ele para andar de bicicleta um dia e ele sempre gostava muito. A gente ia para umas pistas de bicicleta, de bicicross, e Uhum, a gente brincava lá. E uma vez eu vi ele meio murcho, meio tristinho e tal. Falei, que foi? Não quer andar mais? Não, não quero mais. Aí depois de 2 dias, minha mãe falou que ele estava com muita dor de cabeça. Ele foi para o médico, fez um exame e disse que tinha uma coisa dentro da cabeça dele. uhum, Os médicos precisavam fazer um exame mais aprofundado, né? E descobriu que ele tinha um tumor maligno, uhum, né? E na cabeça, com 6 anos, era um tumor que já estava ali atrapalhando a vida dele, o movimento dele, né? E ali, cara, foi uma sentença muito dura saber que ele estava passando por aquela situação, uma criança, né? E ele teve que passar por radioterapia e quimioterapia juntos, porque o caso dele ali era uma situação muito complicada e agressiva, né? E a gente ali, a gente ficou entristecido, incomodado, triste, sem saber o que fazer, né? Mas a gente depende das coisas de Deus. A gente sabe, começou a entrar em oração, né? Não tinha outra saída. A medicina já estava, né, meio que abrindo mão, uhum, né? E aconteceu que ele fez a cirurgia que tinha que fazer, não deu certo a primeira cirurgia, fez a segunda cirurgia, deu certo a segunda cirurgia, passou por todas as terapias que ele tinha que passar e hoje ele está bem de saúde, ele não tem mais nenhum problema de saúde, nem de movimento, nem uhum. nada. Está forte, já está aí fazendo bagunça, né? E ele realmente, ele é um milagre também vivo. É uma criança, é um menino que é um milagre vivo e a gente viveu esse milagre aqui de perto mais uma vez na nossa família. A gente viu esse milagre de perto para a gente continuar a caminhar
perante as coisas de Deus, sabe? Caminhar na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu mais uma vez esse milagre para a gente testemunhar e contar para as pessoas que gostam da nossa família, que gostam da gente, que acreditam na gente, a gente mostrar o menino, o exame dele, a transformação, a cura completa e plena que ele teve, que aconteceu na vida dele. Mais uma vez a gente pode na nossa família falar, a gente viu de perto e acredite, Deus pode fazer, pode curar de câncer, pode libertar uma pessoa que quebrou o pescoço e tá normal, vivendo normal, entendeu? Deus pode sim, pode transformar essas situações aí. Quanto mais uma gripe que alguém pegar, quanto mais qualquer coisa, sabe? Então a gente tem que confiar em Deus que Ele tem sempre um propósito nessas situações que a gente vive. Uau! E a bênção ajudou também muito em oração. A bênção ficou em oração, sim, intercedendo pelo Enzo. A bênção foi fundamental na paz para a gente passar por essa situação toda. Deus e o Espírito Santo usaram a bênção para nos trazer paz nesse momento, porque realmente era difícil. Tinha hora que a gente dava desespero, sabe? Mas quando a gente via os santos orarem por nós, a gente ficava um pouco mais tranquilo. Falava, Deus, tem que ouvir essa oração, tem muita gente orando. Né? E Deus ouviu, sabe? Deus transformou. E não só a gente se sentia amparado pela igreja, pelos irmãos, a gente se sentia em paz, porque as pessoas perguntavam, como é que ele está? Eu continuo a orar. E isso era maravilhoso. Uau, glória a Deus. É lindo. Alguém mais tem alguma pergunta? Pessoal, pode perguntar. Enquanto isso, Igor, você poderia deixar uma palavra para o pessoal que está aí, de quarentena? Então, eu até separei uma mensagem mais ou menos relacionada a isso, né? E vamos ver a quem ela toca, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente fala para um monte de gente, mas às vezes a palavra é específica para alguém. Talvez possa ser para você, vamos ver. Eu peguei aqui 2 Samuel 24, o versículo 1, né? E tem alguns outros versículos, né? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e numera a Israel e a Judá. Né? Aqui esse versículo está falando que a ira do Senhor que incitou Davi. E tem um outro versículo que faz um paralelo com esse, que diz quem foi o diabo que incitou. Né? O que acontece? Davi, nesse momento, ele deixou de acreditar, ele se desviou um pouco da graça do Senhor, daquilo que era o poder que ele tinha para enfrentar as batalhas. E o que ele queria fazer? Ele queria fazer o censo. Ele queria contar quantos soldados ele tinha para enfrentar a batalha. Porque assim ele poderia ficar mais em paz ao enfrentar a batalha. Mas isso foi um erro. Aqui no versículo 3, então disse Joabe, que era um dos capitães do exército, ao rei, ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo com 100 vezes, tanto quanto agora, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Então ali o capitão estava dizendo que você imagine que você tem muito mais dos soldados do que você pode imaginar. Deus está conosco, a gente não precisa saber quantos a gente tem. Né? A gente é forte porque está com Deus. Né? Por que você quer esse negócio? Né? Mas a vontade do rei prevaleceu. Ele queria aquele censo. Então Joabe e aqueles capitães que estavam ali demoraram 9 meses para poder contar quantos soldados eles tinham. E se não me engano, está aqui na passagem, que eles tinham mais ou menos 1.300, de 1.300 a 1.500 homens. E se eu estou certo, tá? O número eu não sei, eu sei que era um número. E o que o rei falou quando ele ficou sabendo do número? E o coração, aqui no versículo 10, e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor,
Muito pequei que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Aonde eu quero chegar com essa passagem? Davi precisou fazer um censo. Uhum. Você liga o teu jornal hoje, quando você vai lá assistir o jornal, não sei qual jornal que você assiste, mas você vai ver os números. Você vai ver lá, olha, morreu 2.000 hoje. Morreu 1.000 na Itália, morreu não sei quanto. No Brasil já morreram, não sei, acho que 2.000. Eu já nem sei mais desses Uhum. números. Né? A economia está para baixo. As pessoas vão receber não sei quantos por cento a menos, 20% a menos. Não absorva esses cálculos. Não ligue a televisão para ir atrás desses cálculos. Porque isso pode te enfraquecer espiritualmente. Uhum. Né? Confie em Deus. Não importa quantos vão cair à tua direita, nem quantos vão cair à tua esquerda. Confie em Deus. Uhum. Pede para Ele te livrar. Entendeu? Se Ele não te livrar, vai ter um propósito em cima disso. Uhum. Entendeu? Então, o que eu vejo é que muitas vezes a gente quer agir como Davi. Uhum. Vamos ver, será que São Paulo vai ser tomado mesmo por isso? Será que a gente vai estar perto, o prédio onde eu moro vai estar cheio disso? Né? Isso é uma mensagem que muitas vezes eu trago para o meu coração, porque às vezes eu fico preocupado com isso. Uhum. Falo, será que está crescendo esse negócio? Será que realmente vai acabar com tudo? Será que eu vou ter salário? Será que eu vou ter para quem vender as coisas que eu produzo? Uhum. Entendeu? A gente não tem que se apegar a esses números. Tá? A gente tem que se apegar naquilo que Deus tem para oferecer para a gente. Que é a Amém. graça dele, que é a vida que ele tem para entregar para a gente. Acho que é isso. Amém. Essa é a mensagem que eu tenho para esses dias aí. Palavra excelente, Igor. A gente Amém. precisava Glória a Deus. escutar isso mesmo. Igor, o Álvaro perguntou, e aí, você abandonou o instrumento? Agora, né? Agora, o meu instrumento, veja bem, ele preciso pegar ele na mão e preciso colocar ele na boca. Então eu estou meio que deixando um pouquinho ele de lado para quando voltar com mais entusiasmo e poder colocar ele para abençoar aí as vidas aí junto no louvor da igreja. Tá Né? certo. Alguém mais tem alguma pergunta aí para o Igor? Ou não? A gente pode finalizar. E aí, pessoal, tá tudo ok? Comunique-se aí com a gente. Manda aí as perguntas aí. É, a gente está esperando. E então, sexta-feira agora temos outra live com a Rejane, a líder da recepção da igreja. A gente vai estar fazendo um bate-papo igual estamos fazendo com o Igor. E amanhã tem palavra também, tanto no Instagram quanto no Facebook da igreja, às 8h30 da noite. Isso aí. Ó, a Regiane falando que deseja que o Senhor continue te usando. Amém, glória a Deus. A avó Ana falando que foi muito lindo. Bênção, muito obrigada. Mandou muito bem. Obrigado, mamãe. Isso aí, galera, tudo sendo edificado. Ó, tem até até o pai da Tainá tá aí, ó, o pai da minha sobrinha. Ó, que bênção. Realmente, Igor, a gente foi muito edificado com essa palavra, com tudo que você compartilhou, foi uma bênção. Deus abençoe sua vida. Nós agradecemos Amém. muito por você estar na bênção, por você estar cuidando do departamento dos teens, por você estar sempre disposto a servir. É uma honra ter você com a gente. Vocês fazem a diferença, igual a Regiane falou aqui. Vocês realmente fazem a diferença. Glória a Deus. É isso aí. Então, vamos finalizar? Vamos. Por hoje? Vamos. Por que a gente não finaliza aí todo mundo? Quando acabar essa live, vamos fazer uma oração para o pastor Fernando. Que aí para ele sair dessa situação aí o mais rápido possível. Fechou. Finalizando a live, então, vamos orar aí. Pessoal que está na live, vamos orar pelo pastor Fernando. Beleza? Então, beleza. Obrigada, Igor, mais uma vez. Deus abençoe sua vida e sua família. Aproveite aí o tempo que você tem com a sua família extra aí.
por conta dessa Sim, quarentena, né? sim. A gente vai se falando pelo Zap. Ok. Deus abençoe. Tchau, galera. Valeu, valeu, todo mundo. Um abraço, beijo, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.